Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no Astrologia em Foco, comigo, a astróloga Tita Zapata, neste canal de astrologia que vem trazer aqui de uma forma mais simplificada o que é que significa todo este movimento no nosso céu astral. Hoje eu vou responder aqui alguns inscritos que me perguntaram a respeito de Júpiter retrógrado. Estão curiosos em saber o que é que significa o Júpiter retrógrado. O que que isso pode atingir na minha vida? E, claro, o que isso pode trazer também a nível mundial, a nível coletivo. Por isso, vamos falar sobre este tema neste vídeo de hoje. Júpiter. Júpiter, ele é Zeus. Júpiter, ele comanda o Olimpo. Portanto, Júpiter é a bênção cósmica. Júpiter expande tudo que ele toca. Ele é o grande expansor. Júpiter, ele vem aqui indicando no nosso mapa uma bênção, algo muito positivo e tudo aquilo que pode crescer, que pode evoluir. É claro que Júpiter, como todas as outras energias, apresenta seu lado sombra. Júpiter, no lado sombra, ele vai expandir da mesma forma, mas aquilo que ele tocar que seja negativo. Então, se a pessoa ela tem muito receio, se ela tem muito medo, ela vai expandir o medo e os receios. Se é uma pessoa que tem dúvidas em relação à sua religiosidade, vai expandir essas dúvidas e trazer até mais confusão. Júpiter expande aquilo que ele toca. Então, nós é que somos responsáveis por aquilo que há dentro de nós, por aquilo que vai nas nossas ações, por aquilo que pensamos, sentimos e queremos, e ele expandirá isso. Júpiter, na mitologia, como eu comentei, ele é Zeus, ele é o deus do Olimpo, e Júpiter, ele expandia os seus reinos, os seus domínios. Como ele fazia isso? Ele tinha muitos filhos. Júpiter é casado com a Juno, ou Hera, que é um planetóide que eu trabalho também nos meus mapas astrais, quando esse ponto é importante. Juno, ou Hera, ela é a rainha do Olimpo, ela não quer perder o seu posto. Portanto, ela sabe que ela não pode ir contra a energia de expansão. Então, ela vai contra o quê? O resultado dessa expansão. E como, por exemplo, Júpiter, ele tinha várias, digamos assim, amantes. Júpiter se relacionava com as humanas, com as ninfas, com as deusas. Não havia limites para Júpiter. E nestes relacionamentos, é evidente que ele teria muitos filhos. Ele faria crescer não só o Olimpo, como na Terra. Por exemplo, Hércules é um desses filhos. Hércules é filho de uma humana. E Hera, ou Juno, detestava Hércules. Por quê? Porque ele representava essa expansão que seria, como para ela, uma questão de traição. Portanto, no nosso mapa astral, Juno, quando ela está retrógrada, ou quando ela está muito mal aspectada, ela vai mostrar esse ponto em que a pessoa quer manter um relacionamento a todo custo. E como ela não pode ou não quer ir contra a pessoa que, no caso, ela acredita que atraiu, ela vai contra o que essa pessoa deseja, ou o que essa pessoa se relaciona. Ou filho, ou uma amante, ou um amante, depende, né? E a Júpiter positiva, equilibrada, ela não vai abrir mão de um relacionamento por qualquer rusga, por qualquer briguinha. Então, ela se mantém dentro de um relacionamento tentando fazer esse trabalho de cura, de manutenção das relações. Isso aqui é só um toque para a gente entender e já adentrar também aqui nas minhas explanações os planetóides com os quais eu trabalho. Mas voltando a Júpiter. Júpiter, portanto, ele se expande, ele se relaciona com todos os aspectos femininos que trazem a criação e a criatividade e a expansão. Ele teve muitos filhos e esses filhos foram expandindo terras, domínios. Júpiter, deus do Olimpo. Esse Júpiter, ele vem representando também nos nossos gráficos astrológicos a nossa religiosidade. Não como Netuno, que fala de uma conexão direta com o plano divino, sem intermediários. Não, Júpiter ele tem essa questão da intermediação. Então, são as religiões que têm leis, têm dogmas, têm lugares físicos para a reunião. São religiões tradicionais. Elas são representadas por Júpiter. Conhecimento, sabedoria,
estudos, aprofundamento. Por isso, Júpiter é regente de Sagitário, que traz toda essa energia de aprofundamento do mestre, daquele que aprende para depois ensinar. Mas voltando aqui, então, a este Júpiter, ele se relacionava com figuras que não eram femininas, da mesma forma. Por quê? Porque ele não tem essa questão de peso, de valor, de criação ou não. Ele cria em todo o relacionamento que ele tem. Ele pode criar filhos, como ele pode criar estas emoções, sentimentos, conhecimentos, trocas de sabedoria. Ele aprende também quando ele se relaciona com o outro. Lembra que eu falei? Primeiro ele é um aluno para depois se tornar um mestre? Então a gente traz esse tipo de energia. Por isso nós ouvimos falar muito de Júpiter com relacionamentos com aspectos masculinos. Outro ponto que se fala muito de Júpiter é que ele tem o poder da transmutação, da transformação de humano para animal. Isso tem um nome, mas eu agora não consigo me lembrar deste nome. Mas o que importa saber é que ele tinha esse poder de se transformar. Por exemplo, uma parte da mitologia, Quiron é filho de Júpiter e Zeus, numa parte da mitologia. Tem uma outra parte de mitologia que traz aqui uma certa contestação, mas vamos naquela que eu estudei. Então, Quiron, ele é filho de Júpiter, Zeus, com uma ninfa, que ela fugia de Júpiter, por quê? Porque ela tinha um pavor de Hera, ou Juno. Ela fugia. E ela fugindo de Júpiter e do seu desejo, ela foi parar na Grécia, na ilha de Creta. E ali, quando ela percebeu que Júpiter estava se aproximando, ela também, com esse poder de transmutar-se, ela se tornou uma linda égua branca. E claro, Júpiter é o deus dos deuses, imagina, ele se transformou num asalão negro e houve ali esse momento de reunião física da sexualidade. E ela engravida. Júpiter, depois que satisfez os seus desejos, ele vai para outras conquistas. Ele vai expandir outros reinos. E ela fica grávida. Quando ela se vê grávida, ela fica escondida na ilha com medo da Juno, da Hera. E ela dá à luz a um centauro, que esse centauro é metade cavalo, metade humano. Ela enlouquece, ela abandona o bebê, sai como uma louca pelo mundo, e quem recolhe esse bebê é Apolo, o deus Sol, que é irmão de Zeus, Júpiter. Ele o cria como filho, mesmo sendo seu sobrinho, ele se torna como se fosse um filho de criação de Apolo. Só para explicar para vocês, alguns dos filhos que Júpiter deixa, né? Hércules como a humana, Quiron, são tantos. Enfim, acho que deu para entender que ele é pura expansão, e dependendo daquilo que ele tocar. Esse Júpiter, ele está no signo de Gêmeos, ele está no signo de detrimento, ele não está bem em Gêmeos. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês que Júpiter é regente de Sagitário. Sagitário é o quê? É o oposto complementar de Gêmeos. Então, ele está no signo que é o seu oposto. Porque Gêmeos, ele é muito imediatista, ele é multifacetado, multitarefas, ele é muito de comunicação, ele não mergulha num conhecimento profundo, ele fica mais aqui tentando ver as situações que podem acontecer. Esta energia de Gêmeos, ela é esse movimento rápido, ela é o que nós dizemos assim, de um pouco mais raso, algo do dia a dia. Se você, por exemplo, começa um curso muito profundo nesse período, dificilmente você consegue ir bem nesse curso. Por exemplo, um aprimoramento, algo muito assim que necessita mergulhar ali, especialização. Com Júpiter retrógrado é sempre meio complicado. É melhor deixar para iniciar o curso, por exemplo, quando ele estiver direto, se for possível. Mas saiba que neste período sempre é um pouquinho mais difícil, porque a gente perde muito essa questão cognitiva, a gente fica mais superficial, tem mais dificuldade. Aqui, essa energia de Gêmeos, ela é ótima para coisas rápidas, para cursos de 8 horas, 16 horas, curta duração, que não é necessário ter muito conhecimento, se aprofundar demais. Ela é ótima para troca de conversa, sabe? Diálogos, troca de ideias, excelente. Para o comércio, também vai muito bem. Este Júpiter está andando para onde? Em retrogradação, do dia 9 agora de outubro até o dia 4 de fevereiro. Isso aqui antes das 7 da manhã, às 6h40, alguma coisa, ele já começa a andar para frente no dia 4 de fevereiro. E lembrando que ele tem um período também
em que ele vai ficando estacionário. Eu estou gravando para vocês hoje, no dia 3, hoje é 3 de outubro, e ele vai começar a retrogradar no dia 9. Quando chegar lá para o dia 5, 6, ele vai diminuindo a sua velocidade até que ele fique estacionado, e aí ele começa a retrogradação. E ali, no dia 4 de fevereiro, lá para o dia 1, mais ou menos, ele vai começar também a já ficar mais lento, estacionar, e aí ele volta no dia 4, entre 6 e 40 e poucos minutos da manhã, a esse movimento direto. Todo ano Júpiter retrograda, isso é normal, ok? Quando ele está neste movimento de andar para trás para nós, porque é um movimento ilusório, ele nunca vai retrogradar efetivamente no céu, mas assim a gente o enxerga, certo? Não vou entrar aqui nos aspectos de explicar isso mecanicamente, mas essa é a impressão que nós temos, é que ele está dando uma ré. Quando ele faz isso, o que ele vai pedir? Ele vai pedir para todos nós, para que possamos ter uma noção de coisas que ficaram aqui num passado mais recente, ou planos e ideias até de um passado um pouquinho mais distante. Então, ele pede para que a gente analise projetos que estão ali no esquecimento, ou projetos que nós deixamos para mais para frente. Nesse momento, não é interessante dar início a nada novo, mas sim verificar todas aquelas ideias, aqueles pensamentos, projetos, vontades que nós temos de realizar em nossas vidas, prestar atenção nesses detalhes e perceber o que é que nós podemos, de fato, organizar e lá, quando ele voltar no seu movimento direto, ver, colocar e tentar que esses projetos possam, de fato, terem continuidade ou uma conclusão. Por quê? Porque muitas vezes nós temos ideias, planos, projetos, e naquele momento não é possível, deixamos de lado. E quando nós voltamos a eles, nós temos que ter certeza de que essas ideias podem ser realizadas, que elas são, de fato, algo que pode vir para o concreto. Portanto, quando este Júpiter está retrogradando, é um período que estamos nestas análises, né? Nós estamos vendo se esses projetos pensados, ou assim, sonhados, se eles têm condições de ter sucesso. Ou se são simplesmente ideias que não levam a nada, né? Porque nem tudo, ou todos os nossos projetos, ou tudo que nós ansiamos, de fato tem condições de se realizar aqui no físico, no concreto e no real. Veja, se a pessoa também tem alguma questão de comunicação, por exemplo, pessoas que elas têm dificuldade em se comunicar, Júpiter retrogradando aí em Gêmeos, essa pessoa tem a oportunidade de dar uma olhada, perceber, mergulhar um pouquinho dentro dela, apesar de que Gêmeos não gosta muito disso, mas Júpiter sim, e prestar atenção, por que eu não estou conseguindo me comunicar efetivamente como eu gostaria? Pessoas que têm problema com a sua religiosidade neste período vão colocar em xeque, sim, aqueles locais que elas frequentam, as religiões onde elas estão. Se elas têm ideia, por exemplo, de, eu estou nesta religião, mas eu sempre tive interesse nesta, ela pode ir lá, ver como é que funciona aquela outra religião. Sabe aqueles eternos buscadores? É mais ou menos isso que se resume um Júpiter em Gêmeos e ainda mais retrogradando. Aquela questão de eu tenho que buscar, eu tenho que perceber, eu tenho que ter certeza, hein? Mas eu não tenho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me movimentar, eu vou me comunicar para cá, para lá, para ver se eu consigo achar algo. Por isso que são intitulados os eternos buscadores. Aqui, Gêmeos, ele é muito curioso, leva a pessoa nesse sentido de buscar ou de tentar entender aquelas religiões ou aquelas práticas espirituais que você tem a curiosidade, ou que cada um de nós tem essa vontade, né? A Gêmeos também ele é um multitarefa. O que significa isso? Ele não consegue ficar com um projeto só, ele não consegue ficar em uma situação só. Só que ele também desiste muito facilmente. Só que ele não consegue, por exemplo, chegar ao final, terminar algo, ele fica meio que perdido, ele vai e vem, ele tem dúvidas. Gêmeos sempre é considerado um signo das dúvidas. Tem muita dispersão. Por quê? Porque ele vai buscando sempre novas informações. E Júpiter inicia sua retrogradação a 21 graus e 20 minutinhos de Gêmeos no dia 9, como comentado. Quando ele começa a andar para trás, na nossa visão humana aqui da Terra, ele vai estar em trígono com Mercúrio e com o Sol. Mercúrio e o Sol em Libra, Mercúrio e Sol em conjunção,
ambos em trígono com este Júpiter. É um início de retrogradação positiva. Lembre-se que Mercúrio é regente de Gêmeos. Ambos em signos de ar. E Gêmeos é um signo de ar. Júpiter é uma energia de fogo. Mas o ar e o fogo, eles podem expandir o quê? O mental. Mas um mental que vem com a vontade de realização. Aqui é bem positiva essa conexão de trígono, né, no início desta retrogradação, mas vamos lembrar também que ele vai iniciar com um quincunce a Vênus. E Vênus está lá em Escorpião. Portanto, Vênus fala do quê? Da forma como a gente se relaciona, do nosso amor, dos nossos sentimentos, né, dos nossos afetos e das nossas finanças. E Escorpião é um signo de água. Ele é representado pela água do poço, aquilo que está abaixo aqui da linha da Terra, que está oculto. A água fala de sentimentos, de emoções e do nosso inconsciente. O quincunce é um aspecto interessante, porque ele não é que ele esteja em desacordo totalmente com as energias. Elas estão se conversando com uma certa dificuldade. Então, Júpiter expande, Vênus é desejo. Só que esta Vênus ela está muito presa em sentimentos do passado. E este Júpiter, ele não consegue expandir, porque ele também não consegue se aprofundar naquilo que ele quer. Ele fica muito mais na energia aqui do raso, do que está aqui, sabe? Ele não consegue se aprofundar da forma que ele gosta. Então, nós temos aqui a representação do desejo, o pequeno benéfico que é Vênus, com o grande benéfico que é Júpiter, numa conversa um pouquinho difícil, numa conversa um pouquinho complicada. Eu vou carregar o meu passado, os meus amores de passado, ou as minhas finanças, ou as minhas perdas, ou os meus projetos financeiros que não deslancharam. Eu vou ficar carregando isso, ou eu vou prestar atenção e vou fazer essa lição de casa que Júpiter retrógrado pede, que é analisar esses projetos que ficaram ali parados, engavetados. Ver realmente nesse período o que vale a pena ou não. E esses projetos podem estar iniciando também em relação às nossas relações afetivas. Nós teremos alguns aspectos neste meio tempo de retrogradação, mas eu já vou falar lá do último aspecto, que é quando este Júpiter retoma no seu movimento direto a 11 graus e 16 minutinhos de Gêmeos, lá no comecinho do dia 4. Por quê? Porque ele vai retomar esse movimento direto novamente num trígono de Sol e Mercúrio. Só que agora, Sol e Mercúrio estão aonde? Em Aquário. Porque vai acontecer ali no comecinho de fevereiro. Aquário é um signo de ar. É um signo que fala de uma mente superior, de igualdade e fraternidade, do coletivo. Então, aqui temos um aspecto bem positivo de Júpiter em Gêmeos, que é um signo de ar, com Sol e Mercúrio, que é regente de Gêmeos, um signo de ar, também um trígono muito bonito. Bom, vamos falar aqui dos aspectos mais importantes que acontecem ao longo desta retrogradação. Vocês devem se lembrar, quem me acompanha já há mais tempo, e quem vem comigo já lá no Instagram, no Facebook, onde eu comecei, nas redes sociais, vai lembrar que eu falei muito da quadratura de Júpiter e Saturno agora, que aconteceu em agosto, no dia 19, mas eu comecei a falar sobre Júpiter e Saturno em conjunção no ano de 2020. Com esta conjunção aqui no dia 21 de dezembro, a 0 graus de Aquário, entre Júpiter e Saturno, nós estamos iniciando um período de 20 anos em signo de ar, com elemento ar, que é mente, que é razão, que é lógica, que é essa parte mais fria do raciocínio, e coletiva, porque é Aquário. Sem contar que agora Plutão entra em Aquário definitivamente também por 20 anos. Veja a importância dessa mudança no coletivo da humanidade. Assim, em 19 de agosto deste ano de 2024, tivemos a primeira quadratura. Aqui no canal você encontra vídeo que eu gravei a respeito disso. Nesse dia 24 de dezembro, nós teremos a segunda quadratura. Por quê? Porque ambos têm movimento de retrogradação. Enquanto um está retrogradando, o outro está andando direto, ou os dois estão retrogradando. E, novamente, no dia 24, pela segunda vez, eles vão ficar numa quadratura exata. Porque eles vêm nesse movimento de quadratura todo este período aqui, praticamente o segundo semestre.
E eles vão estar Júpiter em 17 graus de Gêmeos e Saturno em 17 graus de Peixes. Depois nós teremos a terceira quadratura, que vai acontecer em junho, 15 de junho de 2025, para terminar este processo de quadratura, e aí eles vão se distanciar até entrarem em oposição. Mas isso ainda vai demorar e nós vamos falar mais a respeito. O que acontece quando Júpiter e Saturno estão em quadratura? Resumidamente, eles vão entrar em jogo de poder. Por quê? Porque Saturno é Cronos. Saturno é o pai de Júpiter. Saturno é aquela imagem, como eu explico no vídeo que eu fiz para vocês da quadratura de Júpiter e Saturno, ele engoliu os filhos, por quê? Porque tinha uma profecia de que ele perderia o poder por um dos filhos, ou pelos filhos, né? Através desses filhos. E essa situação deixava ele apavorado, então ele engolia os filhos, até que Réia, a esposa de Saturno, cansada de perder filhos, ela salvou Júpiter, que é Zeus, e mais dois. Eles conseguiram ali ajuda, principalmente Zeus, né? Que é o principal da história, e ele retoma e destrona Saturno ou Cronos, o seu pai. Então, Saturno é o pai, disciplinador, é o velho, é aquele que controla. Júpiter é o expansor, ele quer ver crescer, ele quer sair dessa tradição, daquilo que comanda o mundo sempre. Ele quer ver isto se expandir para algo diferente, criar novos reinos, novas formas, buscar ver o que está longe, né? Trazer isto para o seu reino e expandir todos. Enfim, essas duas energias, Saturno restrição, Júpiter expansão, elas estão brigando aqui. Saturno em peixes, Saturno ele quer fazer o quê? Dar um freio na energia da sensibilidade, da empatia. Ele quer mostrar que é necessário trazer isso para a matéria, ter segurança. Peixes, peixes infinitas possibilidades. Já Júpiter em Gêmeos, Júpiter ele quer o quê? Expandir, mas aprofundando, trazendo cada vez mais material. E ele está em Gêmeos, que fica ali, sabe? No dia a dia, na superfície. Então, ambos estão em signos que não combinam muito bem com as suas energias. Por isso, esse é um período muito complicado. Nós vamos ter aqui guerras, já estamos vendo as guerras, já não é de hoje. Nós vamos perceber também as tradições antigas querendo retomar de novo. Claro que isso é impossível, porque nós já vivenciamos, nós já crescemos, nós já evoluímos. Então vem uma roupagem do novo querendo pegar e vestir o velho para dizer, veja, estou voltando nos bons tempos. Sendo que isso não é real. Então, todas essas situações complicadas nós estamos vivenciando nesse segundo semestre. E como vocês perceberam, teremos a continuação em 2025. Esses aspectos são os principais. Por isso que eu convido você a assistir o vídeo de quadratura de Júpiter com Saturno, porque aí eu explico bem melhor todo esse processo, certo? Outro ponto que eu gostaria de dizer para vocês também é que nós teremos aqui uma conexão de trígono entre Júpiter e Lilith. Eles vão se encontrar, porque Lilith já está 10 graus de Libra, ela vai andar, ela anda lentamente, ela só vai entrar em Escorpião, se não me engano é março de 2025, né? Mas vai chegar um momento em que esta Lilith vai entrar novamente em um trígono com Júpiter, porque já aconteceu esse trígono. Júpiter está a 21 graus de Gêmeos. Iniciando a retrogradação, volta e de novo se conecta com esse trígono com Lilith. E Lilith em Libra, aqui você também encontra um card indicando essa energia para ficar mais explicado, mas Lilith é o feminino, a energia do feminino, que ele quer retomar seu poder de igualdade com o masculino. E Júpiter é Zeus, Júpiter comanda, lembra? Júpiter representa mais a energia do masculino, expansor. Aqui, quando ele encontra-se em trígono com Lilith, ele dá poder ao feminino também. É bem interessante. Além disso, em novembro, nós teremos mais dois aspectos importantes, que é a oposição deste Júpiter retrogradando com Vênus em Sagitário. A Vênus está andando rápido, neste ano 2024 ela não retrograda, então ela vai estar em Sagitário e Júpiter vai fazer uma oposição a ela no signo que ele rege, que ele comanda. Toda vez que há uma oposição entre Júpiter e Vênus, nós temos a pequena benéfica e o grande benéfico aqui num cabo de guerra.
É negativo? Eu diria que tudo bem, oposição é sempre tensão. Mas eu não vejo isso de uma forma tão negativa, não, gente. Eu vejo como alguns problemas econômicos, alguns problemas financeiros. Talvez essa Vênus esteja querendo se precipite, né, nos seus desejos, na realização deles. Ela está muito otimista. E Júpiter ali, em Gêmeos, ele está um pouco disperso. Mas pode ser que sim, venha aí algum problema com questão de leis, porque Júpiter também representa o sistema judiciário, as leis, a justiça. É sempre bom lembrar isso. E financeiro, né? Uma questão financeira conectada com esse âmbito da justiça. E ela vai fazer também uma oposição, esse Júpiter faz também uma oposição a Mercúrio. A oposição com Vênus se dá entre 4 e 5 de novembro, e a oposição a Mercúrio lá no dia 18 de novembro. Mercúrio é em Sagitário. Mercúrio é regente de Gêmeos. Júpiter é regente de Sagitário, portanto, nós temos aqui uma recepção mútua. Eles estão aqui entrando num certo acordo. Por quê? Porque não dá para levar a vida assim, ao Deus dará. Eu venho, eu volto, eu não tenho certeza, eu subo, eu desço. Mas também não dá só para se aprofundar em um aspecto da vida ou em especialização só naquilo. Nós temos que enxergar também o coletivo. E aqui eles vão ter essa energia de equilibrar um ao outro. Acredito que com essa explanação deu para entender um pouco de como funciona a energia de Júpiter em Gêmeos retrogradando. Esses aspectos principais que Júpiter faz e recebe durante esse período. E eu queria falar para vocês que nós temos aqui a conexão deste Júpiter no mapa natal de cada um de vocês. Se você já tem o seu mapa, se você tem o seu gráfico, analise ali aonde está a energia de Gêmeos, o segundo decanato de Gêmeos. Então, entre 10 graus, a gente pode trazer um pouquinho antes, lá no começo de 2025, né? E aqui a gente pode pegar um pouquinho do terceiro decanato no começo da retrogradação. Então, onde que está Gêmeos? O meio de Gêmeos. Onde ele se encontra no seu gráfico? Em que casa ele está? Ele vai ativar a energia desta casa. O que eu posso dizer para você é que se você tiver um Júpiter em Gêmeos retrogradando na casa 1, são os seus planos. A forma como você se mostra para o mundo. Então, esses planos, por exemplo, também de mudança visual. Porque a casa 1 representa o teu físico, a expressão que você quer que o outro enxergue. Pode ser que você tenha um plano aí de fazer algum tipo de corte de cabelo, de mudança estética, não sei. Ou até na forma como você se veste, ou como você se comunica, certo? Então, isso pode interferir. Por quê? Porque o seu ascendente, nesse caso, seria Gêmeos. Então, seria comunicação. Se você tem esse Júpiter retrogradando no signo de Gêmeos, na casa 1, se estiver na casa 2, você vai ficar confusa ou confuso em relação às finanças. Como você vai lidar com o seu dinheiro, como é que você vai lidar com seus valores. Você vai repensar valores. Tome cuidado com gastos. Se você tiver no seu mapa natal ativando a casa 3, Gêmeos aí, ele é regente da casa 3, natural do mapa, do gráfico. Portanto, você vai estar tentando não ser tão superficial em comunicação, naquilo que você está aprendendo. Você pode querer fazer vários cursinhos, você pode querer aprofundar um pouquinho mais em algum deles, em vez de fazer um curso de 12 horas, fazer um curso que tenha, por exemplo, 2, 3 meses. Porque Júpiter, ele busca um pouquinho mais de especialização. Você pode querer fazer várias viagens curtas para conhecer, para estudar alguma coisa. Você trabalhar com comércio, pode ser que você não implemente nada novo, mas que você tente abrir seus horizontes à sua volta, no ambiente que te circunda. Se você tiver Gêmeos com Júpiter retrogradando na casa 4, são as questões de comunicação dentro do lar, da família. Pode ser que você faça pequenas viagens para visitar parentes, ou parentes venham te visitar. Pode ser que vocês relembrem assuntos ou temas de família que precisam ser discutidos. Se você tem Júpiter e Gêmeos na casa 5, as questões se darão com a criatividade. É um período bom para a criatividade? Mas pode ser que você sinta muita incerteza naquilo que você está criando. Um artista, ele pode ficar achando, porque, por exemplo, se é um pintor que ele está pintando, esse quadro não está legal, eu não tenho muita certeza. Pode trazer essa instabilidade. E como a casa 5 também fala de criação em relação a filhos e amores, pode ser um período em que você fique em dúvida nos relacionamentos, que não são relacionamentos duradouros, ok?
são aquelas paquerinhas, aquele ficar. Casa 6. Se Júpiter e Gêmeos estão na casa 6, você vai ter dúvida quanto à sua rotina. Será que eu nado? Será que eu corro? Ou será que eu fico em casa? Porque eu não estou muito afim de fazer isso. Será que eu trabalho nesse projeto, naquele? Não, acho que eu vou fazer os dois. Mas será que eu vou conseguir fazer esses dois? Pode surgir todas essas incertezas em relação a aspectos de rotina que envolvem também trabalho do dia a dia. E pode trazer fofocas, diz que me diz, com pessoas do trabalho. Casa 7. Aqui na casa 7 é a relação com o outro. Então, aqui sim, é um relacionamento mais fixo na tua vida. Então, pode ser que você venha aí a pensar se você deve assumir um relacionamento fixo, se esse relacionamento que está meio superficial não tem que se aprofundar mais. Mas você tem dúvida durante esse período. Talvez a outra pessoa te force a você tomar uma decisão. É um pouquinho complicado o Júpiter retrogradando na 7, porque ele não quer assumir de fato neste momento. Mas vai pensar bastante sobre esse projeto. Isso também pode se dar em relação de parceria comercial financeira, ok? Casa 8. A casa 8, ela lida com o dinheiro do outro. Ou como você gerencia, administra o dinheiro do outro. Aqui pode também existir fofoca, diz que me diz em relação a sociedades, incerteza, sabe? Parece que os documentos não estão bem redigidos, ou você assinou algo que não deveria. Então, tome cuidado nesse processo. Não assine nada sem ter certeza. Outra coisa, a casa 8 também fala da sexualidade, o aprofundamento de uma relação sexual. Pode ser que você, não assumindo o relacionamento fixo, pode ser que você fique em dúvida entre pessoas. E sabe o que vai te atrair? Não vai ser tanto a aparência do outro, mas o que ele pode te acrescentar em conhecimento, em conversa, sabe? Levar você para uma pequena viagem, para um passeio. Isso vai chamar a atenção de quem tem Júpiter na casa 8. Júpiter na casa 9, ele está na casa que rege, mas está no signo que é totalmente contrário à sua energia. Então, se Júpiter na casa 8, ele vai fazer na casa 9, desculpem. Espero que vocês não ouçam esse barulho, mas alguém entrou aqui em alguma reforma com barulho pesado. Bom, Júpiter na casa 9, ele, estando na sua casa, ele se sente um pouco mais fortalecido, mas estando em Gêmeos, ele fica tanto quanto confuso. Então, aquele aspecto com a religiosidade, com a espiritualidade, pode buscar, ficar em dúvida se onde frequenta é o local que deve ficar. Isso também pode acontecer com cursos superiores. Tem muitas pessoas que chegam nesse período e ficam pensando, mas será que eu acabo essa faculdade? Será que eu faço essa especialização? Será que eu não devo mudar? Tem muito a ver com Júpiter aí retrogradando em Gêmeos na 9. Outra coisa também, se diz a questão de justiça com a lei, aspectos ligados à lei, a processos, pode ter aí dificuldades, sabe? Coisas do passado podem retornar agora para serem trabalhadas de novo. Júpiter em Gêmeos na casa 10. A dúvida e a incerteza fica na carreira profissional. A não ser que você trabalhe com comunicação e uma comunicação que atinja o público, que não precise de aprofundamento. Aí é bem interessante, apesar de estar retrógrado. De qualquer forma, vai trazer um atraso nessa comunicação, certo? Se você trabalha também com viagens, com deslocamento, com transporte, pode ter probleminhas, por exemplo, se é transporte terrestre, pode ter probleminhas ali ou no caminhão, ou no ônibus, ou no trem, ou no metrô, eu não sei qual que seria, né, onde você estaria transportando. Mas, de qualquer forma, é interessante. Há uma expansão, mas demora um pouco. Vai ter que passar por esse processo de análise de Júpiter retrogradando. Na casa 11, as relações com o coletivo, as relações dentro de instituições onde muitas pessoas estejam envolvidas ou grupos de amigos. Aqui, cuidado, porque também pode vir essa questão de fofoca, de diz que me diz, de mal-entendidos. Se você vai fazer algum concurso público, presta atenção, porque pode ser um período que a tua mente fica confusa, você tem o conhecimento da matéria, mas a mente fica dispersa. Então, é importante tentar relaxar, para poder ir melhor nesses concursos. Se você tem Júpiter na casa 12, em Gêmeos, neste momento, o que vai acontecer? Situações relacionadas com a forma como você vê a espiritualidade, mas aquela espiritualidade íntima, mais profunda do seu próprio eu. Sabe? Aquelas lembranças que vêm do passado, de vidas passadas, ou de experiências da sua própria ancestralidade. Tem muito a ver com uma casa 12. Se você trabalha com qualquer tipo de cura, ou se você trabalha médico, enfermeira, ou hospitais, clínicas, o seu ofício da vida, você também pode se sentir um pouquinho mais pesado, com mais dificuldade,
mas é um período muito importante para você perceber aquilo que você vai fazer ali no começo de fevereiro, quando retomar esse movimento direto de Júpiter. Seja com a tua ancestralidade, né, com as lembranças, com as memórias, com a sua espiritualidade. Aqui eu não falo de religiosidade, falo de espiritualidade, né, dessa conexão que você tem também com essa busca espiritual que você pode estar fazendo. É bem interessante, mas entendendo todos esses pormenores. Veja, eu não sei onde está o seu Júpiter natal. Eu não conheço o teu gráfico, o teu mapa. O que eu posso dizer para você é que se o seu Júpiter natal estiver em signos que fazem trígono com o Júpiter em Gêmeos, quem faz trígono com o Júpiter em Gêmeos? Libra e Aquário. Se seu Júpiter estiver nesses graus próximos, tá? Do 21 até o 11, seu Júpiter natal, você vai ter um trígono. Então, Júpiter com seu Júpiter natal em trígono. Aí vai ser bem interessante, seja no signo de Libra, seja no signo de Aquário. Se você tiver o seu Júpiter em Sagitário, o seu Júpiter natal em Sagitário, você vai estar numa oposição, num cabo de guerra. Aqui você vai estar num período em que você vai, de fato, analisar todos esses projetos passados. Se você tiver o seu Júpiter em Áries e Leão, signos de fogo, Áries e Leão, você vai ter sextil entre eles, também extremamente positivo. Os trígonos e os sextis são positivos, certo? Não tem uma tensão maior aqui acontecendo com o Júpiter. Agora, se você tiver Júpiter natal em Peixes ou em Virgem, você vai ter o quê? Atenção, porque é a quadratura. Aqui, pode ter, sim, algumas questões muito parecidas com aquilo que eu falei da quadratura de Saturno com Júpiter, porque lembre-se, Saturno está em Peixes. E Saturno está fazendo oposição ali à Virgem. Então, se você tem algum ponto principal, não só Júpiter em Virgem, você também vai ser ativado. Veja, eu não tenho como exemplificar o que vai ser e como vai ser no seu mapa astral natal, porque eu precisaria ver só a sua carta astral como um todo, o seu mapa natal como um todo. Eu não tenho como ficar falando aqui. Aqui o que eu estou trazendo para você são pitadas aqui de avisos, de explanações a respeito do que pode ser, certo? Mas para você ter certeza, é muito importante você ter seu mapa astral. Ok? Nos meus vídeos eu costumo colocar, eu vou colocar nesse aqui também, o endereço do astro.com, onde você pode, com seus dados, estar confeccionando o gráfico e analisando ali em que casa está o seu ascendente. E através disso você verifica onde está Júpiter natal e o Júpiter em trânsito, que é isso que eu falei das 12 casas. E aí você pode ter uma ideia de como isso vai te ativar. Agora, é claro que muita gente não consegue, não tem horário de nascimento, ou não sabe lidar com esses aplicativos. E eu diria, eu aconselho a todo mundo fazer seu mapa astral natal. Seja comigo, claro, estou aqui para vocês, ou com outro astrólogo que seja da sua confiança. Faça seu mapa astral, você vai perceber como essa forma de entender cresce muito, expande, certo? E claro, se você ainda não está inscrito ou inscrita, eu te convido, se inscreva, acione o sininho, compartilhe, curta. E não se incomoda com a minha voz, que está um pouquinho rouca. É porque é muito trabalho e as cordas vocais, elas se ressentem um pouquinho, certo? Mas venha fazer parte aqui do Astrologia em Foco. E você, que já é meu seguidor, gratidão pela sua presença, pelas suas mensagens, pelas suas vibrações. Elas chegam aqui, ó, no meu coração, na minha mente, e eu fico muito feliz com isso tudo. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!